Olá, meu querido irmão em Cristo, mais uma vez o pastor Ricardo, graças damos a esse momento tão especial em nossas vidas de poder estarmos abrindo a palavra de Deus e aprendendo, né, os ricos ensinos dados pelo Senhor Jesus Cristo. E também você, meu amigo, que tem nos acompanhado, um prazer também poder compartilhar a palavra de Deus com você. A nossa sincera oração é que um dia você possa abrir o seu coração e deixar o Senhor Jesus Cristo entrar e fazer morada nele. Temos considerado então nos nossos estudos os estudos sobre as parábolas. Estudos sobre as parábolas. E tem sido muito importante porque através das parábolas o Senhor Jesus Cristo nos ensina lições preciosas para o nosso entendimento espiritual, né? E aí temos então considerado a primeira parábola, que foi a parábola do semeador, que vimos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de 1 a 9. E também a parábola sobre o poder do perdão, também no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 18, versículos 21 a 35. Hoje então vamos para a terceira parábola, que está agora no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. E o tema desta parábola é sobre o cuidado com a avareza. Cuidado com a avareza. E assim diz então a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Cuidado com a avareza. Interessante notar aqui, irmãos e amigos, que é um ensino tão simples, mas um ensino tão profundo quando nós começamos a meditar nessas palavras que o Senhor Jesus Cristo deu. Mais uma vez, essa parábola ela se originou de uma requisição, de um pedido feito por esse jovem, esse rapaz aqui. No versículo 13 diz: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Interessante notar porque sabemos que nesse momento aqui o Senhor Jesus Cristo não veio com esse intuito de estar ordenando, estar fazendo escritura de nada. Na realidade, o Senhor Jesus Cristo veio nesse primeiro momento para então ensinar a palavra de Deus, revelar o Deus homem entre os povos, o povo de Deus, né? E então, por mandamento do Pai, Deus Pai, ele ia à cruz do Calvário para morrer por nossos pecados. O Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele veio para cumprir o mandamento de Deus Pai em nos reconciliar com Deus de novo através da sua morte na cruz do Calvário e ressurreição. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem uma reconciliação com Deus Pai, porque é em Cristo que está a reconciliação que Deus deixou bem claro nas Escrituras, que só através de Jesus Cristo poderíamos voltar a ter essa relação, relacionamento com Deus Pai, como Ele deseja. E aqui então, através dessa pergunta, o Senhor Jesus Cristo já deixa bem claro. Ele diz no versículo 15: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É muito importante isso, porque muitos hoje em dia eles têm verdadeiros impérios. E infelizmente esses impérios eles são temporários, eles têm prazo de validade. Não pelo fato de que eles vão acabar
porque muitos impérios continuarão, mas é nós que temos um tempo de vida. Todos nós um dia iremos comparecer diante de Deus. E aqui então o Senhor Jesus Cristo fala, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E então ele vai falar essa parábola desse homem rico que produziu em abundância os seus campos. E esse homem então faz uma pergunta: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Versículo 17. Então ele sabiamente diz, versículo 18, eu vou então derrubar os meus celeiros menores e vou reconstruir maiores, celeiros maiores. Então eu vou colocar toda a minha renda, toda a minha produção nesse celeiro. E direi então à minha alma, versículo 19, alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Como podemos observar, que aqui esse homem era avarento porque o mundo girava em torno dele e dos seus bens. E aqui o ensino precioso do Senhor Jesus Cristo é que ele vai então nos avisar que temos um tempo nessa terra. E que esse tempo, muitas coisas vamos deixar aqui, mas um dia vamos estar com Deus e vamos prestar contas dos nossos atos a Ele. É interessante notar que esse homem que faz essa pergunta, né, ele interrompe Jesus e pede para Jesus resolver o problema de família. Era esperado que os rabinos ou os mestres da lei ajudassem a solucionar questões legais, mas Jesus recusou envolver-se. Sabia que qualquer resposta que desse não resolveria o verdadeiro problema. Porque o verdadeiro problema era a avareza no coração daqueles dois irmãos. Enquanto os dois homens fossem gananciosos, nenhum acordo seria satisfatório. Ele diz aqui no versículo 14, mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Era um problema familiar, não tinha nada a ver com Jesus Cristo, mas ele pede mesmo assim. Assim é interessante notar que como tantas pessoas hoje queriam que Jesus lhes servisse, mas não estão dispostos a servir a Jesus. A avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. Essa satisfação pode ser então pela sede do dinheiro ou das coisas que o dinheiro pode comprar. Pode também ser a sede de cargos ou de poder. Jesus deixou claro que a verdadeira vida não depende da abundância das nossas posses. Não negou naturalmente as nossas necessidades, mas afirmou que não tornaremos a vida mais rica adquirindo mais coisas. O Senhor Jesus então conta essa parábola a fim de revelar os perigos que se esconde em um coração avarento. Esse coração aqui desse homem agricultor que teve uma safra muito boa, era um coração avarento porque ele só conseguia enxergar aquilo que ele produzia e esquecia de quem foi a bênção maior. Ele fez toda a parte humana de plantar, de preparar o solo, de colher, mas só que tem uma pessoa, tem o dono de todas as coisas, o Criador do universo, que foi Deus que permitiu aquela safra tão boa, né? Então, esse fazendeiro viu em sua riqueza uma oportunidade de satisfação de si mesmo, em si mesmo. Não pensou em Deus e nem nos seus semelhantes. Então, de que maneira reagimos aos desejos do fazendeiro? Poderíamos dizer, isso sim é que é vida. Ali está um homem de sucesso, cheio de satisfação e de segurança. O que mais poderia acontecer? Mas Jesus não viu esse homem desfrutando a vida, e sim encarando a morte. Quando chega o nosso momento de morrer, não há riqueza que nos mantenha vivos. A riqueza também não compra as oportunidades que perdemos, enquanto pensávamos em nós mesmos, ignorando Deus e os seus semelhantes, e os nossos semelhantes. Jesus, então, deixou claro que a vida, o sucesso e a segurança verdadeiros não se encontram na abundância dos bens. Um homem é rico na proporção do número de coisas sem as quais pode viver. É o inverso. Podemos observar que o mundo hoje, devido à situação de muito boas situações de alguns, ele se centraliza nisso. Mas vai ter um momento, como diz aqui no versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem será tua alma? Tu vai morrer. Você vai morrer. Como você está se preparando para enfrentar a morte?
Esse homem aqui então, esse agricultor, ele estava se preparando para sempre viver, como se a vida dele fosse uma vida eterna aqui. Mas todos nós devemos ter essa consciência tranquila, porque é uma verdade eterna, que todos nós um dia vamos morrer e temos que estar preparados para enfrentar a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Pela graça de Deus, todos podem experimentar a eternidade com Deus por meio de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e já nos reconciliou com Deus. Agora precisamos colocar em fé para que recebamos o perdão eterno pelos nossos pecados em Jesus Cristo. Por fim, de que maneira reagimos à morte desse fazendeiro presunçoso? Ele achava que o mundo girava em torno dele. Infelizmente tem muitas pessoas assim em nossos dias, muitas pessoas muito conhecidas até, porque infelizmente eles só conseguem enxergar aquilo que os olhos carnais conseguem ver. Nossa tendência é pensar, que pena esse sujeito ter morrido justo quando as coisas estavam indo tão bem para ele. Que tristeza não ter conseguido terminar os seus grandes planos. Mas o mais triste de tudo não era o que esse homem havia deixado para trás, mas sim o que teria pela frente, uma eternidade sem Deus. O homem viveu sem Deus e morreu sem Deus, e sua riqueza não passou de uma circunstância desta vida. Deus não se impressiona com o nosso dinheiro, porque as pessoas acham que pode comprar a felicidade, comprar a eternidade. Nós não podemos fazer isso, porque tudo que temos e tudo que ganhamos e tudo que somos hoje é graça de Deus. Então não podemos impressionar Deus com nossas intelectualidades ou nossas posses. E o que significa então ser rico para com Deus? Ele diz aqui no versículo 21, assim é o que é em tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Significa ser rico para com Deus reconhecer com gratidão que tudo que temos vem de Deus, e nos esforçar para usar o que Ele nos dá para o bem de outros e para a glória dele, glória de Deus. A riqueza pode ser desfrutada e usada no mesmo tempo se nosso propósito é honrar a Deus. Ser rico para com Deus significa enriquecimento espiritual, não apenas prazer pessoal. Como é triste saber que muitas pessoas são ricas nesta vida e pobres na outra vida. Podemos pensar então, como anda a sua vida? Como anda o seu coração? Você tem sido grato a Deus com as coisas que Ele tem dado? Você tem olhado para Ele com um olhar de gratidão e em sinceridade? Tem agradecido por tudo que você tem recebido? Infelizmente vivemos num mundo tão materialista que o sucesso é contado pelas coisas que tem, muitas pessoas têm. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre a questão da avareza? Aqui diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Mas também em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Dá graças por tudo que nós temos. E também em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Aqui é uma advertência, porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. O valor que temos dado às coisas que Deus tem nos permitido ter. Então, meu irmão em Cristo, que sejamos cada vez mais gratos a Deus. Talvez a gente não tenha tudo que merecemos, mas quem sabe o que merecemos realmente do nosso coração é Deus. Então vamos dar graças a Deus por tudo que nós temos e tudo que nós somos hoje. É fruto da sua graça. E você, meu amigo que tem nos escutado, já pensou em agradecer a Deus por tudo que você tem? Você já pensou em o que você era e o que você é hoje? Você tem olhado para os céus e dado graças a Deus por tudo que você é, por tudo que você já conquistou? Não faça como esse agricultor que achava que o mundo girava em torno dele.
Seja grato a Deus. E lembre-se que o maior de todos os bens, o maior de todas as riquezas, não está aqui. O maior de todos os bens, a maior de todas as riquezas está em você ser perdoado por Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados. Todos nós pecamos, mas pela graça de Deus, Deus nos dá outra oportunidade, uma oportunidade real de reconciliação com Ele. Porque você pode ter muitas coisas aqui nessa terra, mas se prepare, porque um dia Deus vai lhe chamar e você prestará contas a Ele. Você está disposto a passar a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus? No versículo 20 diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Se essa pergunta for feita a você, qual resposta você daria a Deus? Deus chama a pessoa que se preocupa com as coisas daqui de louco. Então seja sábio, entregue-se a Cristo por meio da fé em reconhecimento que Ele já fez na cruz pelos seus pecados. Deus nos abençoe e nos guarde, que cada um de nós possamos ser gratos e cuidado com a avareza, porque na avareza ela fecha o nosso coração e os nossos olhos para entender que o mais importante não é a bênção em si, mas é ter o abençoador, o nosso Deus, do nosso lado. Deus nos abençoe e até a próxima.